Sejam todos bem-vindos, mais um episódio do nosso GaloCast no ar. Meu convidado de hoje, Marcelo Miorim, ele é treinador comportamental, empresário e eu colocaria também aventureiro, que a gente vai dizer o porquê daqui a pouco. Marcelo, bem-vindo. Muito grato pela receptividade. A gente que fica feliz de ter aceito o nosso convite. Feliz de estar aqui, compartilhar uma conversa bacana, falando de aventura, falando de empreendedorismo aqui no Shopping Galo. Enfim, estou bem satisfeito de estar aqui com vocês. Marcelo chegou recentemente em Goiânia, né? Tem o quê? Um ano e... Eu cheguei aqui em Goiânia em maio de 2023. Recente. Mudei para cá, foi uma aventura. Eu ter mudado para cá assim, sem conhecer nada nem ninguém aqui em Goiânia. Mas eu sei que veio por causa da Thaís, não foi? Exatamente. já contei esse segredo. Olha o poder da Thaís. Pois é. Você nasceu no interior de São Paulo. Eu nasci em Santos, em São Paulo. E talvez assim, isso tenha sido um grande diferencial na minha vida, porque meu pai já me ensinou essa questão de aventura desde cedo. Meu pai é uma das pessoas que já foi homenageado por ter levado o surf para Santos. Olha! Então, eu sempre tive contato com esses esportes na natureza, assim, e eu sempre gostei de fazer um paralelo das lições que o esporte traz, inicialmente para os alunos, que eu dava aula focado na aprovação em medicina, e depois para empreendedorismo, para o ambiente corporativo, que eu acho que tem tudo a ver. E o que o Marcelo gostava de fazer quando criança em Santos? Ir pra praia, exatamente. Surfar. Eu ganhei minha primeira prancha de surf com 6 anos. Então, já desde o início, meu primeiro esporte, assim, além de natação, meu pai era nadador também, né? Então, eu gostava de ir para a praia, fazer aventuras, andar nas pedras lá na Ilha Porchá, lá em São Vicente, e quando eu ia para o litoral norte de São Paulo, ia para as cachoeiras, sempre foi essa atividade que me encantava, assim, esse contato com a natureza. E a tua mãe também tem esse espírito aventureiro? Não, minha mãe... É o oposto. Não, minha mãe... Tem que ter alguém para pôr juízo, exatamente. Né? Então, mas minha mãe não, minha mãe já era mais recatada, assim, né? E eu sempre gostei dessa coisa de esporte, aventura, sempre me encantou essa coisa. Mas eu imagino que ela ficava super preocupada. Imagina, marido aventureiro, filho, tem irmãos? Tem. Também? Minha irmã também. Minha irmã, inclusive, vou até já dar um spoiler aqui antes dela falar, que minha irmã que me incentivou essa questão de montanha, tudo isso. Olha aí. Ela que foi fazer algumas montanhas e eu já fazia corrida de aventura, que é um esporte de corrida na natureza, com bússola, ficava 6, 7 dias no meio do mato, correndo, pedalando, remando, descendo corredeira. E aí ela me falou das montanhas e eu realmente comecei a entender que a montanha tem um significado todo especial. Tanto do ponto de vista esportivo e no ambiente da natureza, mas também no aspecto de metáforas do mundo cristão também. Então tem muito ensinamento para dar às montanhas para gente. Tem uma energia muito forte, né? Muito forte. Como chama tua mãe? Lúcia. Lúcia. A dona Lúcia ficava desesperada, ficava. Não é? Minha mãe faleceu em 1991, ela morreu muito nova, mas ela sempre ficava aflita, mas ao mesmo tempo ela sabia que eu estava bem preparado, porque eu sempre fiz esporte. Quando eu tinha uns 13 anos que eu comecei a faltar na natação, meu pai brigou e falou assim, você não tem opção. Até os 18 anos você vai escolher um esporte e vai fazer. E eu agradeço muito ao meu pai por isso, porque foi quase uma doutrina que eu tive e eu vejo a diferença que isso faz na minha vida. Tanto é que hoje eu já tenho bem mais do que essa idade e, no entanto, o esporte está enraizado dentro de mim que eu não consigo me desvencilhar e graças a Deus que eu não consigo. São quantos filhos, Marcelo? Eu tenho um filho do meu primeiro casamento e a Thaís tem 2 filhos, então nós temos uma família hoje com 3 crianças, né, 2 adolescentes na realidade, e eu e ela. E você conseguiu incorporar a Thaís nesse universo aventureiro? Ou a Thaís é mais centrada como a sua mãe era? A Thaís, ela não é muito da aventura, não. Assim, né? Ela gosta, tá? A gente já foi para algumas cachoeiras e tal, mas ela gosta de roupa. Ela gosta de loja, de roupa, de beleza. Daqui a pouco a gente chega nesse episódio aqui da vida do Marcelo, que é o empreendedorismo, né? Bom, quanto tempo ficou morando em Santos? Eu morei muitos anos em Santos. Tua juventude, tua infância? Até aí quando eu tinha mais ou menos uns 27 anos, eu mudei para Maceió. E morei 22 anos em Maceió. Mas foi por conta que
do litoral ou como foi uma coincidência? Na realidade, eu fui visitar minha tia, a irmã da minha mãe, que é a minha madrinha, e me encantei com Maceió. Como não, né? Como não se encantar? Possível. Maceió é uma cidade fantástica, assim. Então, eu falei, tem que morar aqui. Aí eu peguei, e voltei para São Paulo, aí vi uma das imagens mais incríveis da minha vida, eu chorando no avião, porque eu queria voltar para aquela terra. Quando o avião decolou 5 horas da manhã, o sol estava nascendo na Ponta Verde, quem conhece Maceió, na praia de Ponta Verde, e a lua se pondo do outro lado. Então os dois astros assim, eu falei, não, aqui é o meu lugar. E voltei para lá, arrumei minhas coisas em São Paulo e voltei para Maceió. E aí construí uma carreira de professor de química, né, ligado à aprovação em medicina, para vestibulares, montei um curso bem exitoso, graças a Deus, e sempre comecei a fazer essa metáfora do esporte e o desempenho, porque o vestibular nada mais é que uma competição também, né? Mas essa questão do treinamento comportamental chegou quando na vida do Marcelo? Eu comecei a perceber que o professor de química era um pilar dentre diversas disciplinas que o aluno tem que trilhar, né? E eu comecei a me envolver muito como se aprende, como funciona toda a nossa neurologia no sentido de como que o cérebro aprende. E comecei a estudar, e comecei a fazer cursos na área de desenvolvimento pessoal. Fiz na época, estava em alta, assim, curso de coaching, eu fiz coaching, master coaching, aí comecei a lidar com, eu vi que o coaching é muito bom no processo, né, na condução de objetividade, tudo isso. Mas que existiam outros detalhes, como a nossa programação mental, como isso poderia ser transformado numa busca de quebrar crenças limitantes, de fazer uma programação positiva e desenvolver aprendizagem acelerada mesmo. E aí eu comecei a trilhar nesse caminho e fiz PNL, fiz hipnoterapia e treinamento comportamental. E nesse aspecto a química me auxilia muito, porque a gente vê que nossa fisiologia toda, no sentido dos neurotransmissores, dos hormônios, eles todos alteram o nosso metabolismo para você conseguir melhores desempenhos nas suas atividades, entendeu? Então, eu hoje consigo conciliar essa questão do treinamento comportamental no sentido de como você vai produzir mais dopamina, por exemplo, que te dá uma estrutura neurológica para você alcançar resultados melhores. Como que você produz serotonina? Como que você reage ao estresse? Como combate o estresse em termos fisiológicos mesmo, né? Porque a coisa não é só psicológica, não, é bioquímico o negócio. Então, como que a gente faz para ter essa transformação pessoal nesse sentido? Maravilha. Bom, ficou durante muito tempo no litoral de São Paulo, no litoral de Maceió, Alagoas, e veio parar em Goiânia por conta da Thaís. E como que foi essa adaptação de sair do paraíso, né, praiano, e vir para o calor aqui de Goiás, para o sertanejo, para os bares? Exatamente. Eu tive um estágio em Brasília. Eu mudei de Maceió para Brasília. Primeiro porque eu queria ficar, a família da minha ex-esposa é de Brasília, e eu queria ficar perto do meu filho. Então, para mim, o valor, a paternidade é essencial, eu desempenhar bem isso daí. E eu queria ficar perto dele, então mudei para Brasília, e aí a gente conhecia a Thaís, aí a gente começou a conversar e tal. Aí eu falei, vimos que nossos objetivos estavam alinhados, eu falei, não, então eu mudo para Goiânia, não tem problema não. Porque é perto de Brasília, meu filho pode vir e para Goiânia sempre, que é possível, tanto é que ele passou até 15 dias aqui agora. E aí mudei para Goiânia. E aí, graças a Deus, a gente está se dando bem, e estamos aí. Eu vi com a Thaís que nossos objetivos eram iguais. E, na realidade, nós temos alguns valores que são alinhados. Então, na realidade, foi uma aventura, mas uma aventura bem dimensionada, assim, no sentido de realmente construir uma família, de construir uma coisa que tanto ela quanto eu, nós não queremos mais nos separar. Então, o casamento, todos os valores assim, de ser correto, de ser fiel, tudo isso, é um norte importante pra gente. Estava tudo alinhado e você pensou, por que não? Por que não? Né? Entendeu? Então, aí estamos aqui. Já chegou em Goiânia empreendendo? A Thaís já empreendia? Como que surgiu essa questão? Na realidade, eu simplesmente mudei para Goiânia. Não sabia nada do que eu ia fazer, nem ninguém. Mas eu também, ao mesmo tempo, confiava muito no meu trabalho, na minha capacidade. Sim. E tinha algumas perspectivas de montar alguma coisa e lidar com o treinamento. E aí,
quando eu percebi o ambiente novo, né, sempre exige uma adaptação. E a Thaís sempre me falava das lojas de roupa, e minha visão inicial era o Instagram dela, né, o Instagram da loja que ela teve anteriormente, e eu falei, não, isso daqui é uma oportunidade de negócio grande. E quando surgiu o momento ideal, assim, eu conheci o Shopping Galo, eu achei o profissionalismo daqui, toda a estrutura que o Galo nos oferece, assim, eu achei muito bacana. Me identifiquei porque eu vi que realmente existia um ambiente sério, um ambiente que era propício para a coisa ter prosperidade. E aí, aquela história que eu até te falei agora há pouco, assim, que em casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, tem que ser um espeto bom, de titânio, que eu brinco, né? Porque tem realmente que ser eficiente. Então, eu vi a oportunidade de fazer o que eu tanto gosto de fazer com meus alunos, de eles realizarem os seus sonhos. Eu vi a oportunidade de fazer isso dentro de casa, da Thaís realizar o sonho dela, de ter uma loja de roupa bacana, que realmente é capaz de proporcionar às mulheres uma transformação pessoal, de elas se sentirem mais empoderadas, despertar dentro delas toda a transformação que elas desejam. Porque a roupa tem esse poder. Ah, né, com certeza. Marcelo? A autoestima é fundamental, né? Toda a neurologia é alterada quando você se sente bem, esse empoderamento. E isso até tem alguns exercícios de power pose, de pose de poder, que você altera toda a sua rede de hormônios e de neurotransmissores. Por isso que a gente precisa de tanta roupa. Os homens não entendem. As mulheres têm que chegar em casa, esconder a sacola para o marido não ver. Inclusive até ontem... Tem um poder muito grande. Ontem a gente estava vivendo uma situação dessa. Uma cliente falou, ó, não entrega lá em casa não, entrega na casa da minha mãe. Porque meu marido não pode ver, porque eu comprei mais uma roupa. Exatamente. Mas eu vejo assim, e até falo para ela, né? Eu falo assim, que realmente eu entendo essa mudança que isso causa na autoestima. Sim. E até na capacidade de realização mesmo. Sem dúvida alguma. Então, na verdade, a Thaís, ela teve uma loja em outro shopping aqui, durante a pandemia acabou fechando. Exato. Aí ela ficou no online, aí que vocês se juntaram e montaram a loja aqui no Shopping Galo. Exatamente. Como chama a loja? Moda Mulher. Fala um pouquinho da Moda Mulher pra gente. A Moda Mulher A Thaís tem esse dom de encontrar roupas diferenciadas que realmente eu vejo nas clientes, assim, que elas chegam lá, elas falam, nossa, que roupa bacana, e ficam, assim, enlouquecidas com a roupa lá. E eu vi que esse dom dela poderia ser realmente transformado não só em negócio, mas ela gosta de ver as mulheres bem. É prazeroso. Não é só a questão comercial envolvida. Ela gosta de se arrumar, de ter roupas bacanas, assim, que realmente tirem da mulher o melhor delas. E então, aí eu peguei e falei, ó, eu não entendo nada de roupa. Como que foi o episódio lá que você me contou? Logo no início da loja, uma mulher chegou lá, eu quero uma calça montaria. E eu não tinha a menor ideia. O que será uma calça montaria? Será que é pra montar? Exatamente. E aí eu ofereci para ela uma calça pantalona. Eu falei, meu Deus. Então, assim, mas eu agora estou aprendendo. Sim, mas olha que bacana, um universo que você desconhecia. Sim. E que por conta do empreendimento, por conta da Thaís, você está mais familiarizado. Exatamente. E o importante é que isso está me fazendo também gostar do negócio, porque esse suporte da ideia do negócio, do modelo de negócio, aí é mais a minha praia. A questão mais das roupas em si, às vezes eu de vez em quando compro umas roupas, a Thaís fala assim, Marcelo, o que você comprou? Daí eu tenho que administrar isso daí, eu falo, não, eu vou obedecer, o que você quer que eu compre? Eu vou lá e faço. Mas graças a Deus está muito legal. O que é um cropped, você sabe? Agora eu já sei. Quero saber. É como se fosse, eu não sei assim, tecnicamente definir, mas é como se fosse uma blusinha mais curta, já estou ficando craque. Um Max Blazer, fácil, Max né? Blazer é um blazer completo, mais longo, é isso? É o que eu estou usando aqui. Propaganda. Uma t-shirt, o que é? É uma camiseta, né? Um escarpão. Escarpão, eu sabia, agora é um sapato? Tentei te pegar. Marcelo, brincadeiras à parte, agora vamos oficialmente aqui para o Marcelo Aventureiro. Dia 15 de agosto, para onde o Marcelo está indo? Eu estou embarcando para a Rússia.
Fazer o que na Rússia? Como eu falei, o esporte de aventura é uma metáfora para o empreendedorismo, para a vida, né, de desenvolvimento pessoal. Eu estou indo escalar a maior montanha da Europa, Meu Deus. Monte Elbrus, lá no Cáucaso, lá perto da Geórgia, lá numa parte bem fria da Rússia. Tem Então, ideia de a temperatura? agora é verão lá, tanto é que é a época que é propícia porque no inverno lá é impraticável. No inverno chega a menos 60, menos Meu 50, Deus. em tempestade, dias muito frios, né? E agora eu devo pegar na montanha lá entre menos 20, menos 25. É bem calor, né? Assim, que lá uma cidade no interior da Rússia chamada Terskol. Então lá é uma cidade, no inverno eles fazem uma estação de esqui. Então é um local muito bonito, é uma montanha linda, o Elbrus. E eu estou muito feliz, né? Que é o segundo dos 7 cumes. Eu fui já à África escalar o Monte Kilimanjaro, né? Um grande desafio também lá na Tanzânia. E aí fiz outras aventuras lá na África do Sul também, mergulhei com tubarão branco, fui na prisão que o Nelson Mandela ficou preso, fiz algumas coisas ligadas aos ensinamentos que eu posso passar de uma forma lúdica para poder gerar mais aprendizado. E agora eu estou indo nesse desafio para a Rússia, estou com frio na barriga já, porque está chegando a hora, né? Qual que é a preparação? A gente tem aí menos de 30 dias. Posso dizer para você assim que tem sido os melhores dias para eu dormir, porque eu chego deito na cama arrasado, cansado. Mas existe um treinamento? Existe. Como que é isso? Eu contrato uma empresa de Campinas, de São Paulo, que eles são especialistas em escalada de alta montanha, então tem até expedições para o Everest e tudo, né? Então são pessoas profissionais, não dá para ir para uma montanha dessa, vou me aventurar. Não, é uma aventura, mas é uma aventura séria. Sim, tem os seus riscos, né? E outra, eu tenho um histórico esportivo de quem já fez, eu já participei da maior corrida de aventura do mundo, já, corrida de 460 quilômetros, então eu já tenho uma bagagem de esportes para fazer. Não recomendo quem nunca fez nada assim e vou para lá. Não é bem assim, o negócio é sério. Então, lá eles têm uma assessoria esportiva que dão uns treinamentos específicos, né? E eu estou fazendo essa preparação dentro dessa expertise, eu já tenho uma experiência de esporte de longa data. E o que abrange esses treinamentos? A perna tem que estar parecendo um tronco de árvore de tão forte, porque tem que estar muito bem condicionado e também o condicionamento cardiopulmonar, né? Porque o VO2 lá tem que ser muito exigido na altitude. Então, e assim, quando você chega na altitude, além de você querer oxigênio, não tem disponibilidade. O oxigênio é mais rarefeito, né? E cansou, não pode parar, porque parou, congela. Então, é um desafio realmente, assim, uma coisa muito séria. E se eu quero ir, eu não tenho como brincar com isso. Eu tenho que realmente me preparar com seriedade e com foco. Então, eu tenho treinado, assim, 100% de assiduidade, não dá para brincar. Algum trabalho com alimentação? Alguma Também. Dieta específica? Quando eu comecei, eu exagerei no final do ano, engordei muito, e aí uma das coisas que eu precisava era emagrecer. E eu já emagreci 8 quilos, e quero emagrecer, e nesse mês eu quero emagrecer mais 4. Então, tem um limite de peso, altura, como que funciona isso? Tem é um equilíbrio, porque como é muito frio, eu não posso estar muito magro, porque na montanha a gente geralmente emagrece de 3 a 4 quilos, então eu também não posso ir desprovido de energia, né? Sim. Então tem que estar no peso bom, leve para poder subir, né? Porque às vezes você vai pesado com mochila, com um monte de coisa. Só para a gente ter uma ideia, a tua altura é qual? Eu tenho 1,75. 1,75, peso ideal? Como eu não sou uma pessoa longilínea, né? Eu não sou magrinho, né? Então eu quero ir para a montanha com uns 80 e poucos quilos, 88, por aí. Certo. 89. Então, assim, eu não sou leve. Eu não sou leve para a minha altura. E são quantas horas? Na realidade, lá a expedição são 6 dias. Não são horas. 6 dias? Para subir a montanha. Meu Deus! Porque você não pode subir direto a montanha. Como é muito alto, você sobe um pedaço, expõe seu corpo à altitude,
Aí vai existir uma adaptação da nossa fisiologia, aí volta mais para baixo, daí sobe mais um pouco, e até o dia que tem o ataque ao cume, que é o dia realmente muito desafiador, que é um dia que você tem mais ou menos 17 horas de atividade física. Então você começa o ataque ao cume geralmente, vou falar pelo Kilimanjaro. No Kilimanjaro nós começamos o ataque ao cume às 11 da noite e paramos de descer a montanha depois de chegar ao cume 3 da tarde do dia seguinte. Então 4 da tarde mais ou menos. Meu Deus! Então é bem puxado no dia do ataque ao cume. E como fica a questão da alimentação? Por isso você emagrece, né? Demais. Você consome aquilo que te dá energia. O líquido? Não, hidratação tem que ser absurda. Na montanha você tem que beber em torno de 5 litros de água ou outros líquidos, né? Sopa, chá, o que for, por dia. Tem que estar muito bem hidratado, porque a fisiologia toda de cansaço, de consumo energético depende da hidratação. Aham. E a alimentação tem que ser a base do que é possível comer ali. Então, tem montanhas que você tem acesso até a refeição mesmo. Mas tudo assim, focado para o que vai te dar energia. E no dia do ataque ao cume é carboidrato gel, né? Para quem faz triatlo aí sabe como é isso. Barra de cereal, barra de proteína, tá? Essas coisas que te dão energia. Nessa mochila que você falou, o que vocês levam nessa mochila? Depende da fase da montanha, né? Então tem, por exemplo, no ataque ao cume é o dia que você vai encontrar um frio mais intenso. Então tem que estar, por exemplo, no Kilimanjaro, que eu peguei menos de 17 graus. A gente estava com 6 camadas de roupa. Então aí tem que ter headlamp, né? Porque a gente começa o ataque ao cume à noite, de madrugada, geralmente. E é a parte mais difícil, porque a montanha está mais fria, né? Mas é a parte que você tem que... A parte da tarde, geralmente, o ambiente da montanha fica mais inóspito. Então você tem que chegar cedo e voltar antes do final da tarde, que é onde tem, geralmente, sujeito mais a tempestade, intempéries, assim, que dificultam todo o processo. E tem o apoio da família, dos filhos da Thaís? Assim, a Thaís, hoje ela aceitou. Ela não teve opção. Você não deu opção para ela, né? Meu filho adora, né? Meu filho, inclusive já levei ele para escalar a montanha aqui no Brasil também. Ele escalou o Pico das Agulhas Negras, que é a 5ª montanha maior do Brasil. Aos 12 anos ele escalou lá. Então ele acha o máximo, né? E uma das coisas que é meu objetivo é mostrar para ele, né? Que realmente os sonhos estão aí para a gente realizar. Mesmo sonhos que são desafiadores, são possíveis de ser realizados de uma maneira correta, com segurança, com metodologia, tal, você consegue alcançar seu sonho. Gente, que legal, muito bacana. Que aventura, né? Exatamente. Só imaginando aqui enquanto você falava. E aí eu uso isso para os meus treinamentos quando eu volto, entendeu? Tanto é que eu fiz um treinamento agora em junho e quando eu voltar eu vou fazer outro para poder falar como foi a aventura, porque eu não tenho certeza que eu vou chegar no topo da Europa ainda, né? Eu digo assim, que a montanha precisa permitir. E a gente pensa assim, pô, chegar ao topo de um continente é algo fantástico, né? Porque é uma sensação de poder, só que para você chegar lá, a humildade tem que imperar até lá, porque a montanha impõe isso. Então você tem que respeitar a montanha, tem toda uma situação que é incrível, é muito aprendizado. Quais são os pensamentos? Durante todo esse tempo, né, dias, o que vem na cabeça ali? Lá na montanha ou aqui? Não, das outras vezes que você já escalou, o que o Marcelo durante esses dias fica pensando, horas pensando ali? O esporte de longa duração, né? Eu já participei de corrida de 7 dias de corrida. O Kilimanjaro eu demorei 7 dias para chegar ao topo, né? Porque são 80 quilômetros para subir até o topo do Kilimanjaro. Porque assim, ok, o teu corpo tá ok, mas, né? Então, exatamente por isso que eu digo que eu me considero tranquilo na parte psicológica e emocional, porque eu já enfrentei muito perrengue na natureza, de ficar perdido 18 horas no meio do mato ali, sem saber o que fazer. Então, são situações adversas que eu já enfrentei. E lá no Kilimanjaro, o que eu fiz? Eu tive hipóxia, né, que é falta de oxigênio, e isso dá uma falta de coordenação motora, você desaba, assim, bluft, né? E aí eu queria recuperar e eu me obriguei a não falar uma palavra, desisti. Eu não falei. Eu sabia que eu estava com uma pessoa capacitada do meu lado, que era o guia Carlos Santalena, que é o maior montanhista do Brasil atualmente. Ele já escalou 4 vezes o Everest.
Então, eu falei, eu não vou falar a palavra desistir. Era o que mais vinha na minha cabeça. Mas eu queria só chegar ao topo. E sabia que se houvesse uma necessidade, ele iria me levar para baixo. Então, eu foquei em fazer o que eu tinha que fazer. Lá na África, eu aprendi uma lição. Na região central da África, existe uma língua que o pessoal conhece como a língua lá do filme Rei Leão, Hakuna Matata, né? Hakuna Matata, lá em Swahili, que é uma região lá do central da África, significa tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Hakuna Matata. Lá eles falam Kilimanjaro, pole pole. Passo a passo. Pole pole é passo a passo. Eles meio que proíbem você de ficar olhando para o topo da montanha, porque se olha, tem uma infinidade de headlamps assim para cima, né? E te obrigam a olhar pro passo de quem está na sua frente. Porque a única coisa que você pode fazer é dar o próximo passo. E isso é um ensinamento que eu gosto de levar para todos os ambientes da nossa vida. O que eu posso fazer? Dar o próximo passo. Se eu me concentrar em dar o melhor próximo passo, eu chego ao topo da montanha. Então, essa Geralmente é um grupo de quantas pessoas? No Kilimanjaro nós estávamos um grupo de 6 pessoas mais os guias. Certo. E... É um guia para cada pessoa? Depende. Nessas montanhas são muito difíceis, né? Mas dentro do montanhismo, elas não são as mais difíceis. Né? Então existem montanhas lá no Himalaia que são muito exageradamente difíceis, né? Que é onde ocorrem esses acidentes, são realmente mais difíceis. Então, lá no Everest, por exemplo, é um guia para um montanhista. Então, é um Sherpa lá no Everest, né? Então, é um para cá, é um para um. Lá nós vamos um grupo de 4 brasileiros, tem mais guia lá russo, né? E nós 4 teremos um guia da Grade Six, que é essa empresa lá de Campinas, mais guias lá da Rússia. E então nós vamos nesse grupo aí. E já tem uma próxima aventura ou vai dar um tempo? Aí é que tá. Eu tenho ideias, mas até mantendo essa ideologia do próximo passo. Agora eu estou me concentrando aqui no Elbrus. Porque eu não sei o que vai acontecer lá, não sei se vou. Né? Então, mas eu tenho o terceiro cume, que é dessa sequência que eu quero fazer, é o Monte Aconcagua, na Argentina. Aí já muda de nível, porque é a montanha mais alta fora do Himalaia. Então são quase 7.000 metros de altitude. Uau. E são 23 dias de montanha, se der tudo certo. Essa da Rússia você disse que tem quanto? São 7, 8 dias. Então, é da montanha, né? Na parte de aclimatação, são 5.642. Tá? O Kilimanjaro, 5.895. Já o Aconcagua, na Argentina, já é a montanha mais alta fora do Himalaia, então já é mais difícil. Os perrengues que você falou que acabou ficando perdido, né? Durante quantas horas? Umas 18 horas. 18 horas. E quais outros que você já passou? Muita coisa. Uma vez, numa corredeira, a gente descendo numa corredeira, na etapa do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, rafting, né? Aquela bote com corredeira e tal, a gente... tinha uma corredeira que nós não somos profissionais de rafting, então tinha fita zebrada onde não era para passar. E aí eu vi uma parte aberta do rio e fomos. Quando eu cheguei lá, era um penhasco imenso. Meu Deus! E aí a única possibilidade era tentar passar, né? Nós conseguimos passar, mas nossos companheiros de equipe que estavam na embarcação atrás não conseguiram, despencaram lá. Aí nós descobrimos que uma equipe anterior tinha passado e levado a fita zebrada no peito. Então ali não era um local para a gente ter passado, a gente tinha que ter passado pelo canto do rio, lá uma região mais calma. Então tem diversas histórias, ficar perdido é uma delas. Mas já chegou a sofrer algum tipo de acidente? Queda de bicicleta muitas, né? Mas nada... já quebrou o braço? Isso já com outras coisas, mas minha corrida de aventura sem acidente sério, não, só de ficar todo ralado, mas daí faz parte da brincadeira. A Thaís vai te acompanhar até a Rússia ou fica cuidando da loja? Ela vai ficar cuidando da loja aqui. Alguém tem que trabalhar, né? Exatamente, mas o meu é trabalho também, é isso que é difícil convencer ela. Que bacana a história do Marcelo Miorin. Marcelo, a gente sempre finaliza aqui o nosso pod
no teu caso, sobre empreendedorismo, que tipo de conselho você dá para quem quer empreender e também para quem pensa em que se identificou com você, com essas tuas histórias aí, quem tem esse ar aventureiro de montanhas e de todos os esportes aí que você já praticou, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que, assim, eu vou até citar uma música que eu acho muito bacana. Não é fora nem mora longe, a moradia do monge, há dentro de nós um Tibé, luminosa fonte da mais pura essência, liga e faz a ponte. Se é que lá nas alturas, a vida é uma eterna aventura, escale o seu Himalaia. Tudo é possível para aquele que crê e faz o que deve ser feito. Muito bom. Marcelo, boa sorte. Muito obrigado. Sucesso para você em Grato. todas as áreas. Se Deus quiser. E a gente te espera aqui, hein? Tá bom. Para contar como foi, né? Claro. Gente, obrigada pela companhia. Até breve. Tchau, tchau. Perfeito.